Parágrafo 4º. Outros motivos: material excedente, obsoleto, etc. Descarga do material após autorização ou determinação do escalão superior para recolhimento ao órgão provedor, transferência para nivelamento de estoque, alienação na forma das instruções vigentes. Parágrafo 5º. Nos casos em que, de acordo com as normas dos respectivos órgãos provedores, for instaurado inquérito técnico, fica dispensada a abertura de sindicância. Parágrafo 6º. Do despacho do agente diretor que determinar a descarga, deverão constar o destino da matéria-prima, quando for o caso, e a imputação do prejuízo a terceiros ou à União. Artigo 89. Quando a unidade administrativa descarregar artigos fornecidos pelos órgãos provedores, as folhas do boletim que publicar a descarga serão enviadas aos órgãos interessados de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos gestores. Parágrafo único. Quando a descarga resultar de sindicância ou inquérito, serão remetidas aos órgãos competentes as folhas do boletim interno que publicar a solução dada. Artigo 90. Quando houver necessidade de nomeação de comissão de exame à averiguação, será a mesma composta de 3 oficiais, ressalvados os casos previstos no parágrafo 3º do artigo 82. Quando houver necessidade de nomeação de comissão de exame de averiguação, será a mesma composta de 3 oficiais, ressalvados os casos previstos no parágrafo 3º do artigo 82, que trata das unidades destacadas, que não tem efetivo para ter 3 oficiais nas comissões de exame, e pode ser realizada até por um único oficial e o subtenente, que é o responsável, que vai ser o responsável pelo material. Parágrafo 1º. Quanto ao exame, a comissão verificará o estado do material e, principalmente, se ele é suscetível ou não de reparação ou recuperação. Parágrafo 2º. Quanto à averiguação, a comissão verificará a causa dos estragos, dano, inutilização, etc., a fim de ser o prejuízo imputado aos detentores usuários ou à União, conforme o caso. Verificará ainda se houve ou não motivo de força maior de que trata o artigo 147. Parágrafo 3º. O termo de exame e averiguação será confeccionado em número de vias suficientes para tornarem os seguintes destinos: uma via para o arquivo da UA e as demais para os órgãos competentes, de acordo com normas dos respectivos órgãos gestores. Parágrafo 4º. Se o material tiver sido adquirido pela própria UA, o termo será lavrado em uma só via, que se destinará ao seu arquivo, salvo se tratar de artigos controlados, caso em que se aplicará o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O prazo para a realização dos trabalhos de comissão de exame de verificação será de 8 dias, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período pela autoridade que a nomeou, mediante solicitação justificada do respectivo presidente. Tá? Então, quanto à averiguação, a comissão verificará a causa dos estragos, dano, utilização, etc., a fim de ser o prejuízo imputado aos detentores, usuários ou à União, conforme o caso. Verificará ainda se houve ou não motivo de forma maior de que trata o artigo 147. Vamos ver o que trata o artigo 147 do R3-RAI. São considerados casos de força maior para isenção de responsabilidade os resultantes de incêndio, desmoronamento, inundação, submersão, tormenta, terremotos e sinistros terrestres, aéreos, fluviais e marítimos, estragos produzidos por animais daninhos, epidemias e moléstias contagiosas, roubo, furto ou extorsão, falência de estabelecimento bancário onde foram, na conformidade de legislação específica, abertas contas correntes para créditos de recursos ou autorizados depósitos de valores, estragos produzidos em armas ou em qualquer outro material por explosão ou acontecimento imprevisível, acidente ou inutilização em serviço ou instrução comprovada em sindicância para ser técnico ou inquérito, saque ou destruição pelo inimigo, destruição ou bando
no forjado pela aproximação deste, inutilização decorrente de operações de ações de defesa civil e defesa interna. Parágrafo 1º. O material contaminado por moléstia contagiosa será incinerado ou destruído com base em parecer escrito de médico militar ou civil designado. Parágrafo 2º. Na avaria, dano ou neutralização de imóvel, deverá ser solicitado parecer técnico da região militar. Parágrafo 3º. Os agentes executores diretos e indiretos devem tomar todas as medidas e cuidados necessários para evitar danos ou prejuízos. Parágrafo 4º. Nos casos previstos neste artigo, o responsável direto ou indireto levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade a que estiver diretamente subordinado, em parte escrita ou verbalmente, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos necessários à justificação positiva das circunstâncias em que o mesmo se tenha verificado. Então, quanto à verificação, a comissão verificará a causa dos estragos, dano, utilização, etc., a fim de ser o prejuízo imputado aos detentores usuários ou à União, conforme o caso, verificar ainda se houve ou não motivo de força maior de que trata o artigo 147, que foi lido agora. Artigo 91. Do processamento da descarga deverão ser publicadas no boletim interno da OM em cada caso. 1. O número e data da parte de descarga apresentada pelo detentor direto ou do termo de exame de averiguação. 2. A quantidade, especificação e valor do material a descarregar. 3. A solução da sindicância ou do inquérito. 4. O destino da matéria-prima. 5. A imputação do prejuízo. 6. A data da inclusão em carga do material. Artigo 91. Do processo de descarga deverão ser publicados no boletim interno da OM em cada caso o número e a data da parte de descarga apresentada pelo detentor direto ou do termo de exame de averiguação. 2. A quantidade, especificação e valor do material a descarregar. 3. A solução da sindicância ou do inquérito. 4. O destino da matéria-prima. 5. A imputação do prejuízo. 6. A data de inclusão em carga do material. Então, deve ser publicado no boletim interno da OM o número e a data da parte de descarga apresentada pelo detentor direto ou do termo de exame e averiguação. 2. A quantidade, especificação e valor do material a descarregar. 3. A solução da sindicância ou do inquérito. 4. O destino da matéria-prima. 5. A imputação do prejuízo. 6. A data da inclusão em carga do material. Artigo 92. Os artigos serão examinados nos lugares em que se acharem depositados. Os artigos quebrados serão acompanhados tanto quanto possível de suas partes componentes, de modo que se possa fazer ideia da forma e aplicação primitivas. Os artigos serão examinados nos lugares em que se acharem depositados. Os artigos quebrados serão acompanhados tanto quanto possível de suas partes componentes, de modo que se possa fazer ideia da forma e aplicação primitivas. Parágrafo 1º. Se forem considerados em mau estado e não se prestarem a reparos ou transformações, serão logo descarregados, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 85. Artigo 85, parágrafo 2º. A descarga do material é ordenada pelo agente diretor em face dos termos das comissões, pareceres do fiscal administrativo e relatório de sindicância. A descarga dos materiais classificados como controlados ficará sujeita à autorização dos escalões superiores, segundo normas baixadas pelos órgãos gestores respectivos. A homologação da descarga será procedida pela RM de vinculação de acordo com as instruções dos órgãos gestores a que estiver vinculado o material. Tá? Então ele fala aqui, se forem considerados em mau estado e não se prestarem reparos ou transformação, serão logo descarregados, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 85, né, que são os materiais controlados que têm que ser descarregados pela União. Parágrafo 2º. Os que forem declarados em mau estado, porém susceptíveis de consertos ou transformações, continuarão em carga com as observações consequentes. Parágrafo 3º. Os que tiverem sido transformados em objetos de aplicação diversa serão descarregados na antiga nomenclatura e incluídos na carga com a designação nova,
arbitrar-se-á para eles o novo tempo de duração e os respectivos valores unitários. Parágrafo 4º. Só poderão ser feitas transformações em artigos oriundos dos órgãos provedores com prévia autorização dos mesmos. Artigo 93. Os artigos oriundos dos órgãos provedores que forem julgados em mau estado, com declaração de serem suscetíveis de conserto ou transformação, serão tratados de acordo com as normas dos respectivos órgãos gestores. Artigo 94. Os artigos oriundos dos órgãos provedores que forem descarregados na forma deste regulamento serão substituídos por outros, fornecidos pelos respectivos órgãos. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, a unidade administrativa fará pedido regulamentar. Parágrafo 2º. Para os artigos cujo fornecimento é feito automaticamente, na forma das instruções de cada órgão gestor, não será feito o pedido a que se refere o parágrafo anterior, salvo nos casos excepcionais de substituição resultante de necessidade imprevista. Artigo 95. O material de consumo será deduzido nos respectivos fichários da fiscalização administrativa, depósitos almoxarifados ou dependências equivalentes, à medida que for distribuído na forma do artigo 81. Os almoxarifados e depósitos da unidade administrativa farão entregas dos suprimentos necessários às frações e dependências internas, obedecendo as seguintes prescrições. É o artigo 81. Ordem de distribuição em boletim interno da OM. O responsável pela fração ou dependência deverá providenciar dentro do prazo de 5 dias o recebimento do material a ela distribuído. O responsável pelo almoxarifado ou depósito fará a entrega do material mediante recibo passado pelo novo detentor. Ordem verbal do agente diretor. O material será fornecido mediante recibo, assinado pelo novo detentor a ordem de distribuição de material permanente e será confirmada em boletim interno da OM, devendo tal fato ser posteriormente consignado no pedido. Parágrafo 1º. Quando se tratar de munição, poderá ser utilizado um pedido provisório assinado pelo agente diretor, pelo agente que a receber, observadas as energias da unidade. Parágrafo 2º. A distribuição de material de consumo poderá ser procedida automaticamente, mediante planejamento elaborado pelo fiscal administrativo com base nas disponibilidades da unidade administrativa e aprovado pelo agente diretor. Parágrafo 3º. No caso de subunidade, o detentor do material só poderá redistribuí-lo mediante autorização do respectivo comandante, o qual visará a relação correspondente. Parágrafo 4º. Distribuição de peças do fardamento será procedida conforme instruções reguladoras do órgão gestor. Então, o artigo 81 trata da distribuição de material por parte dos almoxarifados e depósitos. Capítulo 9 dos recolhimentos.